estudar mais do que eles já sabem. Então, gente, eu vou começar me apresentando rapidinho, só para quem não me conhece. Meu nome é Juliana Vidal, eu sou bióloga, eu tenho título tanto de bacharel quanto de licenciatura. No ano de 2017, eu tentei entrar pela primeira vez no mestrado, na UFRJ, eu não consegui. Eu tinha acabado de sair da graduação, ainda estava defendendo monografia, foi tudo meio conturbado, não consegui estudar. E aí eu tive 6 meses para começar, para estudar, né, efetivamente, e consegui passar no mestrado na UFRJ, fiz o mestrado na UFRJ e também fiz o doutorado na UFRJ com foco em biologia celular e parasitologia. Então, basicamente, são 15 anos que eu estou estudando, assim, mais, né, drasticamente, digamos assim, mais concretamente. E nesses 15 anos eu desenvolvi os meus métodos de estudo e, mais importante do que isso, eu estudei como estudar. Então, eu seguia neurocientistas em redes sociais, eu lia colunas de psicólogos e com isso eu consegui um conhecimento sobre como estudar. Então, na live de hoje eu vou falar para vocês, vou dar 15 dicas de neurocientistas e de psicólogos sobre como potencializar os nossos estudos, tá? Mas antes eu queria falar alguns fatos curiosos pra gente levar em consideração aí. Boa noite, Serginho, boa noite, Thaís, Daisy, boa noite. Então eu queria falar 15 dicas. Primeiro, eu gostaria de falar uma curiosidade. Eu vou dar uma olhadinha aqui pra baixo porque eu tenho todos os tópicos anotados aqui pra eu não esquecer de falar nada pra vocês, tá? Então, primeiro eu queria falar uma curiosidade. O nosso cérebro, o cérebro humano, aprende, ele só consegue prestar atenção durante 7 a 10 minutos. Depois disso, acabou. Isso significa que daqui a 3 minutos vocês vão parar de prestar atenção no que eu tô falando. Gente, por favor, continuem prestando atenção. Então, o que eu vou falar aqui são dicas pra gente reverter essa situação. O cérebro ele só vai prestar atenção de 7 a 10 minutos. Então, como a gente consegue reverter essa situação? Lendo, escrevendo, desenhando, cantando, fazendo qualquer coisa que seja mais ativo do que só lendo. Então, eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês sobre isso. Uma outra coisa interessante é que aprender significa que eu tenho que ler, ouvir, discutir e pôr a mão na massa. Então, mais uma coisa que eu preciso enfatizar. No final do estudo, a gente precisa fazer um exercício que seja. Caso não tenha um exercício disponível, você pode criar suas próprias perguntas. Pensa aí, qual é a pergunta que o professor responsável dessa disciplina, faria para mim? Ou qual é a pergunta que aquele meu colega que tem mais dificuldade no estudo faria para mim sobre essa matéria? Pensa na pergunta e pensa, eu sei responder? Se você não sabe, volta aí no conteúdo e tenta descobrir a resposta, tá bom? Outra coisa muito importante se você tem uma manhã inteira, por exemplo, para estudar, você precisa começar pelas matérias que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho mais dificuldade em bioquímica. Então, eu vou acordar, vou tomar um banho, vou tomar um café com calma e vou começar a estudar a bioquímica. Digamos, tenho mais facilidade em biologia celular, isso é verdade. Então, eu deixo biologia celular para um pouquinho mais tarde, para mais de tarde, quando eu vou estar um pouquinho mais cansada, mas é uma matéria que eu tenho mais facilidade. Então, mesmo cansada, eu vou conseguir estudar. Então, levem isso em consideração. A primeira matéria do dia que você precisa estudar é a matéria que você tem mais dificuldade, tá? Gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, escrevam aqui nos comentários ou então na caixinha de perguntas, que é esse ponto de interrogação aqui, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, né? Vocês querem que eu coloque o microfone? Oi, Ana Lúcia, querida. Vocês estão me ouvindo bem? Eu espero que sim. Se vocês não estiverem ouvindo, por favor, me avisem, tá? A Vânia respondeu. Estão ouvindo. Show! Uma outra curiosidade, uma outra dica que eu gostaria de dar pra vocês é YouTube. Todo estudante que se preze já foi lá no YouTube procurar uma videoaula, Oi, Diogo! Procurar aí uma aula já pronta para você estudar e absorver mais o conteúdo. Então, primeira dica, acelere a velocidade do seu vídeo. Vocês sabem acelerar a velocidade do vídeo do YouTube? Todo mundo faz isso? Todo mundo. Estudante raiz... Sim, todo mundo sabe acelerar a velocidade? Outra dica interessante sobre o YouTube é que agora, eu acho que isso é recente, tem uma função chamada transcrição.
Do lado do botão compartilhar, tem 3 pontinhos, você clica nesses 3 pontinhos e tem escrito assim, ativar transcrição. Vai aparecer do lado do vídeo que você está assistindo o texto. Você pode, por exemplo, estou estudando citoesqueleto, mas eu quero estudar precisamente os microtúbulos e o cara que está falando de citoesqueleto, eu não aguento mais actina, não aguento mais, vai lá, já estudei, já sei tudo sobre isso, quero estudar microtúbulos. Então você ativa a transcrição, aperta Ctrl F, digita microtúbulos, dá um Enter e o texto do YouTube vai dizer exatamente quando aquele professor começa a falar. A Vânia tá falando que não conhece. Emílio também não conhece. Então, gente, ativem essa função, porque isso facilita muito e acelera muito os estudos. Então, ativa a transcrição, Ctrl F, procura a palavra que você quer, dá um Enter e vai passar aqui do lado. Clicando, o vídeo já vai aparecer justamente naquele momento que a pessoa fala o conteúdo que você quer. E isso facilita muito o estudo, acelera muito mais. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração antes de falar as 15 dicas é o seguinte: o cérebro humano é muito complexo e até hoje não existe um estudo científico que diga, olha, essa metodologia é bom para qualquer cérebro. Não, cada cérebro vai aprender de uma forma. Então, eu vou dar dicas aqui da neurociência e da psicologia e o que vocês vão fazer ao final dessa live é escolher uma metodologia que você acha que vai funcionar para você e caso não funcione, você muda e vai tentando até você achar uma metodologia que seja boa e que você perceba que você está aprendendo efetivamente, tudo bem? Dúvidas, escrevam aí, hein, gente? Então, agora eu vou começar efetivamente a dar as dicas para vocês sobre neurociências. Então, primeiro a gente precisa falar de emoções. Os artigos científicos de neurociência mostram que a gente precisa atrelar emoções positivas ao nosso estudo. Isso é, eu preciso fazer correlações do conteúdo que eu estou estudando com a minha vida, com eventos positivos da minha vida. E esses estudos mostram que se você estuda pessimista, com aqueles pensamentos de vou fracassar, isso dificulta muito o seu aprendizado. Então lembrem-se, a partir de agora tá proibido, eu sei que é difícil, mas tá proibido estudar com pessimismo, com pensamento de fracasso. A gente precisa estudar alegre, feliz e pensando que aquilo ali tá facilitando, tá fazendo com que a gente chegue mais perto do nosso futuro, tá? Isso é uma dica de neurociência, não é uma dica minha, tá? Outra coisa que eu falei essa semana e que a neurociência também fala é trilha sonora. A trilha sonora faz com que o ambiente se modifique completamente e que a gente fique mais leve e mais concentrado. Então, muitas pessoas utilizam trilha sonora para estudar. Às vezes as pessoas utilizam música eletrônica, música gospel. Qualquer tipo de música vale se você consegue ouvir a música, se sentir animado, se sentir entusiasmado e conseguir continuar estudando. Essa semana algumas pessoas falaram pra mim que não conseguiam estudar com música. E aí a dica que eu dou pra vocês é, enquanto vocês estiverem arrumando o cantinho de vocês ou tomando o cafezinho da manhã de vocês, se preparando ali psicologicamente pra estudar, ouçam aquela música que faz vocês ficarem animados. Vocês têm essas músicas? Qualquer tipo de música tá valendo, tá? É funk, é gospel, é funk melody, qualquer coisa. Ó, o Azul tá falando que não consegue estudar com música. A Juliana tá falando que estuda com som tocando. Ó, a Vânia falou que não consegue estudar com música. Então, gente, o importante é a gente se conhecer. Eu, normalmente, o DJ Boy, que é um DJ, adora estudar com música. Por que não, né? Então, eu também adoro estudar com música, eu ouço músicas aleatórias, às vezes eu ouço aquelas músicas de concentração do YouTube, me deixam mais centrada, Daisy também estuda no silêncio. Ó, Serginho está prometendo uma playlist maneira para estudar. Depois, cobrem dele, hein, gente? Cobrem dele. Ó, dica de ouvir antes do estudo. Ouçam para elevar aí a energia de vocês, a animação de vocês e vocês conseguirem estudar mais efetivamente, tá? E agora vamos para os métodos. Então, a terceira dica é um método chamado método Francis Robinson, que foi a pessoa que desenvolveu esse método. Esse Francis Robinson é um psicólogo e esse método ele é muito utilizado nos Estados Unidos por pessoas que fazem ensino superior lá nos Estados Unidos. Esse método ele é dividido em 5 etapas.
Na primeira etapa, você vai explorar o texto que você está lendo. Então, você vai ler ali rapidinho para entender mais ou menos do que se trata, olha os gráficos, olha as imagens, tenta entender muito rapidamente, mas você não precisa se forçar muito a ficar ali concentrado. Leia rapidamente para você entender do que se trata aquele texto. O passo 2 é se perguntar. Se pergunte o que eu entendi sobre o que é o texto, qual é a função dessa metodologia abordada, alguma coisa assim. Se faça perguntas. Vão surgir algumas dúvidas, as dúvidas não vão ser muito profundas, mas essas dúvidas elas vão guiar vocês para o próximo passo do método, que é ler e procurar as respostas. Exemplo, li lá o The Cell, tô lendo lá sobre uma organela, li rapidamente, me perguntei qual é a função da organela? Não lembro. Eu volto no texto e procuro a resposta. Então, vou procurar qual é a função, nisso eu vou ler um pouquinho mais o texto, entendi qual é a função, respondi minhas dúvidas, agora eu vou ler novamente, mais detalhadamente e fazendo anotações se possível. E o quinto passo, o nome da metodologia é Francis Robinson. Já eu escrevo para vocês aqui no final. Me lembra aí, Juliana, por favor, no final. Francis Robinson. Um psicólogo dos Estados Unidos. E a quinta etapa dessa metodologia é rememorar. O que é isso? Você já leu 2 vezes, já se fez pergunta, já anotou, e na rememoração você vai fazer alguma coisa com essa informação que você tem. Você vai inventar uma música, você vai anotar um post-it e botar lá perto da sua cama, você vai gravar um áudio, você vai fazer um desenho esquemático. Faça isso. O Azul está falando que faz isso lendo artigo. Essa é uma metodologia muito utilizada para ler artigo. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma outra live bem curtinha sobre como ler artigo rápido e melhorando a sua leitura de artigo, tá? Então, o método Francis Robinson é esse: explorar, perguntar, ler para procurar a sua resposta, ler novamente e rememorar. Essa foi a terceira dica. A quarta dica, e é um estudo que existe há muito tempo e poucas pessoas conhecem. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a curva de esquecimento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Respondam aí. Já ouviram falar sobre a curva de esquecimento? Quero outra live. Beleza, gente, está prometido. A curva de esquecimento, ela é estudada, o pessoal já ouviu, ó. Azul e o não. A curva de esquecimento, ela é estudada desde 1885. Eu descobri sobre esse estudo porque eu seguia muitas pessoas concurseiras no Instagram e eu comecei a perceber uma coisa que todas elas faziam e eu comecei a estudar. Por que elas estavam fazendo isso? E é justamente por causa da curva de esquecimento. A curva de esquecimento diz que quando a gente estuda um conteúdo, por exemplo, vou estudar ciclo de Krebs hoje. Estudei, fiz minhas anotações, fiz mapa mental. Por mais que meu estudo seja efetivo, eu só absorvo 80% do conteúdo. Ninguém quer 80%, né? Todo mundo quer 100%. Como é que você vai ativar 100% da sua memória? Estudei um dia mitocôndria, estou satisfeita, acho que 6, fiz tudo, todas as metodologias ativas, escrevi, nananã. No dia seguinte, 24 horas depois, eu vou reler o resumo que eu fiz. Ao reler o resumo que eu fiz, eu vou conseguir atingir 100% da memória. E isso você tem que fazer de 24 em 24 horas. O que esse estudo diz é que você tem que separar pelo menos 5 minutinhos do seu dia para fazer essa revisãozinha. E aí eu vou para o próximo tópico, que é uma dica da neurociência, que diz que a consolidação da nossa memória acontece durante o nosso sono, em um evento chamado sono de ondas lentas. Então, só quando a gente dorme, a gente ativa essa consolidação da memória. Então, a minha dica aqui para vocês é, já que vocês vão fazer, se vocês forem fazer a revisão por causa da curva do esquecimento, façam essa revisão um pouquinho antes de dormir. Mas não vai fazer revisão quando você já tiver grog, não, tá? Toma um banho aí que você vai começar a se arrumar, tomar um chazinho para dormir. Nesse momento, você dá uma lida no seu resumo e depois você vai dormir. E com isso você vai memorizar, você vai dizer para o seu cérebro que você não quer que ele apague aquela memória e aquela memória vai ficar na memória de longa duração. Tem uma pergunta aí da Raquel. Raquel, eu vou responder no final da live.
Ó, eu faço resumos à mão e depois reviso eles. Super ajuda. Eu também faço a mesma coisa. A Bia tá falando que gostava de cochilar depois do estudo. Isso funciona. Aliás, eu tenho um exemplo pra falar. Eu tava falando isso com o Celso, meu marido, sobre as sonas de ondas lentas que ajudam na memória. E ele falou, ele ficou muito animado. Ele falou, isso funciona. Eu comprovei isso na minha infância. E aí eu tenho uma história pra contar. Ele falou que na infância dele, ele tava estudando tabuada de 9 e ele não conseguia aprender a tabuada de 9, já era de noite, final da noite. A mãe dele ficou muito chateada, pra não falar palavrão, brigou muito com ele, brigou tanto com ele que ele chorou, ela desistiu dele, foi embora e ele dormiu de tanto chorar. No dia seguinte, ele não sabia nada da tabuada, tá? Enquanto ela perguntava a tabuada, ele não sabia, ela dizia a resposta, ele não lembrava e assim. Ela brigou com ele, ele começou a chorar, chorou muito, chorou tanto que dormiu. No dia seguinte ele acordou, quando ela foi fazer a arguição dele, da tabuada, ele sabia tudo. Então ele disse que ele comprovou da infância, já fez um experimento aí na infância, que a memória dele foi ativada na hora que ele estava dormindo. Então a tabuada ali que a mãe dele contou pra ele antes dele dormir foi consolidada durante o sono. Carol tá falando que só consegue estudar escrevendo e lendo depois. Se lê, esquece 5 minutos. Vou falar disso já já, Carol. Isso é muito comum e acontece com todo mundo. Vou falar disso já já. Então, gente, se vocês forem fazer o resumo, façam antes de dormir, porque isso facilita com que a sua memória seja consolidada durante a etapa de sono de ondas lentas, tá? Outra dica da neurociência é sobre a aprendizagem contextual. Vocês já ouviram falar nisso? A aprendizagem contextual é quando o estudante desenvolve a própria metodologia de estudos e, além disso, enquanto... a Rebeca tá falando que sonha com a matéria, isso é perfeito, já aconteceu comigo. Me lembrem de contar no final uma coisa sobre sonho e a minha prova de mestrado, me lembrem. Então, a aprendizagem contextual é quando o estudante desenvolve a própria metodologia. Alguém já falou aqui, eu tenho que estudar, eu tenho que escrever e ler no dia seguinte. Então, se você já sabe a sua metodologia, você já está mais ou menos aí na pegada da aprendizagem contextual. Mas um fato interessante da aprendizagem contextual, por isso o nome, contexto, é quando o estudante lê a matéria e traz aquilo para o seu contexto, para o seu dia a dia. E aí eu vou contar um caso meu. Durante a graduação, eu estava estudando biologia celular, e quem já estudou biologia celular, acho que a maioria aí, quem já estudou biologia celular sabe que a gente tem que estudar a bomba de sódio e potássio. Sódio, o símbolo é Na, o íon sódio é Na, e potássio K. E eu nunca sabia na graduação quem estava dentro da célula, quem era mandado para dentro da célula, quem era mandado para fora, e eu nunca sabia. Se caísse na prova, eu errava. E aí um belo dia eu pensei, tava lendo o livro, lendo The Cell, tô vendo aqui que o potássio, que o símbolo é K, a letra é K, fica dentro, ele é mandado para dentro da célula sempre. Quando eu quero chamar alguém, eu falo assim, vem cá, fulano, e a pessoa vem. Então se eu chamo, vem cá, o K é dentro da célula. Gente, isso que eu tô contando pra vocês, me julguem, mas salvou minha vida, porque eu agora não erro mais isso. E eu fui contar, um dia desses me perguntaram no laboratório, assim, professora, uma pessoa no laboratório, jovenzinha, me chama de professora, vem cá, professora. Aí pediu pra eu explicar a bomba de sódio e potássio, eu expliquei tudo e dei esse macete. E ele riu de mim como se eu fosse louca. Tipo assim, a Juliana é maluca. E depois ele veio falar comigo, olha, caiu na minha prova e eu acertei por sua causa. Então, gente, façam associações, por mais louco que seja. Faça piada, correlacione com alguma coisa da sua vida. Isso vai ajudar muito no seu estudo, eu garanto. E se vocês conseguirem fazer aí alguma associação e der certo, depois me conta. E se der errado, também me conta. Então é isso, a associação é muito importante. Outro estudo interessante, feito por um professor britânico, ele fez o seguinte, ele separou 2 grupos de estudantes e um grupo estudou com o livro impresso. Então o livro lá impresso e o outro grupo estudou no computador. E o que ele viu nesse estudo é que estudantes que utilizavam só o computador, eles precisavam repetir mais vezes aquele conteúdo, ler mais vezes ou escrever mais vezes para aprender aquele conteúdo. Então, gente, quando vocês estiverem estudando em um PDF ou no celular com um livro,
não deixem de escrever o que vocês estão estudando, tá? Vou dar uma dica muito importante sobre isso no final, não percam, tá? E aí alguém falou aí, quando eu leio eu não entendo nada. Gente, os estudos já mostram que quando a gente lê e relê um assunto, a gente sempre acha que a gente já aprendeu. Então, quando eu leio alguma coisa, parece que eu já sei. Eu posso ler qualquer coisa muito difícil, eu leio e falo, já sei. Leio a segunda vez e já sei tudo. Se você me pergunta alguma coisa, eu não sei responder. Então, quando a gente estuda, além de ler, a gente tem que fazer alguma ação. Eu tô batendo muito nessa tecla, mas a maioria dos estudantes comete esse erro. A Pri tá falando que só consegue ler, estudar escrevendo. Tá num bom caminho. Papel na mão, eu também. Então eu tô sempre com papelzinho. O Celso fala que eu estudo colorindo. Eu desenho, eu faço esquema. E só assim, Bia também. Escrever sobre o tema coloca muito mais atenção. Realmente. Às vezes, na prova, eu penso assim, qual foi aquele nome que eu escrevi em vermelho? E aí eu vou tentando lembrar e eu acabo lembrando, tá? Então tentem fazer isso. Ler e reler, gente, por favor, façam diferente, façam de forma ativa, tá bom? Todo mundo falando que faz anotação. Vocês estão de parabéns. Yara também. Yara, boa noite. Também escreve. Nanda também. Adoro papiro. Eu também. Sou dessas. E, gente, uma outra dica essa é a 9ª dica. Terminou de estudar? Se pergunte o que você aprendeu. Se um amigo seu te perguntasse o que você estudou, você saberia responder? Você conhece o professor que é responsável pela matéria. O que esse professor mais enfatizou? O que você acha que é mais importante? E aí, levando em consideração isso tudo de importância, eu gosto de estudar igual o Globo Repórter. Vocês se lembram do Globo Repórter? É assim. Essa sexta-feira nós vamos falar das araras, o que elas comem, o que elas fazem, como elas reproduzem, onde elas vivem. É com isso que eu estudo, com base nisso que eu estudo. Então, eu vou estudar o pâncreas, onde vive, quais são as células, qual é a função, se eu tenho um defeito nas células pancreáticas, o que acontece. Então, eu estou o tempo inteiro me perguntando como, onde, por quê. E assim eu vou delimitando o meu estudo. E isso tem sido muito bem visto. A Zuil tem memória fotográfica, Zuil. Muito bom, né? Abençoado. Arrasou. Juliana falou que fechava os olhos e lembrava da página. Eu também. Já fui salva muito por isso. Então não deixem de escrever, tá? Um outro fato interessante que eu acho que ninguém leva em consideração é um conselho do neurocientista Pedro Calabres. Ele diz que pessoas que têm uma rotina de estudo muito pesada devem se manter ativos, fazer atividade física. Então, inclusive ele diz que atividades aeróbicas são mais beneficiárias, tá? Então, se você aí tá estudando, tá numa rotina muito pesada de estudo, fazendo uma prova de mestrado, então, se possível, adicionem à rotina de vocês atividades aeróbicas, porque isso faz com que você fique todo saudável, que seu cérebro funcione mais. Vamos para a 11ª dica, que é a dica para pessoas mais agitadas e que é uma dica que é amplamente disseminada aí nas redes sociais. Vou deixar a live salva, vou fazer possível para isso, tá? Dica para pessoas mais agitadas, que é a técnica Pomodoro. Vocês conhecem essa técnica? Eu acho que sim. Vitor acabou de chegar da academia, já fez o aeróbico do dia, tá pago. Agora é só estudar e dar aula, né, Vitor? Então, técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela serve muito para as pessoas que são mais... A Emília tá falando que estava para concurso, fazia isso. Parava para uma corridinha, sempre bom. Inclusive, chega até com mais energia. A técnica Pomodoro, você estuda durante 25 minutos, coloca o celular para tocar, o relógio para tocar. Quando o relógio toca, você para por 5 minutos e faz um intervalo. Depois desses 5 minutos, você tem que voltar a estudar. E aí é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que durante esses 5 minutos a gente vai querer entrar no Instagram. E aí, entrou no Instagram, são 2 horas no Instagram, então tem que tomar cuidado. Se você não tem disciplina para voltar a estudar depois de 5 minutos, nem tenta, gente. Cuidado, tá bom? Então,
TikTok, pior ainda, você fica 5 horas no TikTok e esquece de voltar a estudar, tá? Então são 25 minutos de estudo e 5 minutos de intervalo. Essa técnica de estudo eu indiquei para uma seguidora minha há um tempo atrás, porque ela falou que ela não conseguia retornar os estudos para passar em concurso público. Eu indiquei essa técnica porque eu acho que você consegue começar aos pouquinhos, né? Aquela rotina de estudo. E há um tempo atrás ela me escreveu agradecendo, dizendo que ela conseguiu voltar a estudar. Então isso é muito bom, assim, para você começar a ter um ritmo de estudos, tá? Outra dica de neurocientista é a dica da neurocientista Carla Tiepo. Ela é da USP e ela diz que poucas pessoas conseguem ter uma memorização efetiva só estudando, tá? Então os estudos de neurocientistas já comprovam isso, então não vamos cometer esse erro aí, tá? E ela enfatiza que ler não é estudar. Às vezes a gente lê e fala para um amigo assim, estudei 59 páginas hoje. Gente, estudar não é focar em quantidade, é focar na eficiência. Não adianta eu ler 59 páginas e não ter entendido o título, tá? Então cuidado aí com essa ansiedade de 59 páginas. Às vezes demora um pouquinho mais mesmo para aprender, mas faça isso. A Carol tá falando que já fez isso, ficava 2 horas estudando. Parava e ouvia música. Muito bom, música é bom que dá uma relaxada no meio do caminho e depois voltava. Muito bom, gostei. Vou até fazer. Então, essa foi a dica da Carla Tiepo sobre ler não é estudar. Levem isso em consideração, tá? E outra dica dessa mesma neurocientista, ela diz que a gente deve buscar um local isolado, silencioso e diz que a gente deve desligar o celular. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje. Alguém aí consegue desligar o celular maravilhosamente para estudar? Se algum aí raríssimo consegue, me diz aí que eu quero saber. Eu não consigo. Mas aí eu tenho a disciplina de deixar o celular um pouquinho mais de lado, aí eu dou uma olhadinha, volto, mas eu só olho o celular depois que eu terminei um parágrafo e tenha entendido, anotado. Então a gente também tem que se conhecer. E a Mara tá falando que é difícil desligar. A minha mãe tá falando que lugar com gatos. Os gatos também desconcentram a gente. Passa aquela belezura na frente. Pronto, aí você começa a fazer carinho, acabou o estudo, né? Caraca, a Larissa falou que deixa no modo avião. Arrasou! Ah, a Bia tá falando que descarrega o celular antes de estudar. Nunca pensei nisso. Gente, parabéns. Vocês que conseguem. Eu não consigo ainda. Quem sabe um dia. Outra coisa importante, um psicólogo da Universidade da Califórnia sugere que a gente troque de lugar de estudo. Eu achei muito interessante isso. 5 cachorros, mais difícil ainda. Achei muito difícil, muito engraçado esse negócio de trocar de lugar de estudo, porque eu faço isso. Às vezes eu estudo no escritório, às vezes eu estudo na sala, e quando eu acordo de mau humor, eu estudo na varanda, porque eu pego um solzinho, aqui é um andar alto, então eu pego um ventinho. Então tudo é a gente também saber lidar com a gente. Tá de mau humor? Vai pro quintal, vai pra varanda, pega um solzinho, vai lendo. Estudando no CEDERJ, a gente se adapta a usar a tecnologia a nosso favor, com certeza. Estudando EAD, a gente sabe direitinho como usar a metodologia a nosso favor. Eu também sou estudante de ensino à distância e também já estou usando a tecnologia a nosso favor. Então, troquem de lugar de estudos sempre que possível. Se você não tem muitos lugares para estudar em casa, você pode, por exemplo, ir para a biblioteca da faculdade, ir para a biblioteca nacional, municipal, ou ir para o Starbucks comprar um cafezinho e ficar lá a tarde inteira estudando. Isso é sempre possível, né? Então, pensem em trocar de lugares, porque isso revigora a gente e ajuda também na memorização, tá? E por último, a última dica, e muito importante, é motivação. A gente tem que estar motivado para estudar. E uma coisa que eu já vejo psicólogos sugerindo é aquela técnica, exercício de visualização, que é o que você vai fazer quando você for bem sucedido nessa prova, quando você passar para o mestrado, para quem você vai mandar um WhatsApp. Eu não posso falar o nome de outras redes sociais aqui, senão eu entro no Shadowban. Mas qual vai ser a sensação que você tem
Quando você for bem sucedido naquilo que você está estudando, qual vai ser a sensação? Vitória, vou mandar uma mensagem para minha mãe, eu vou postar no Instagram, maravilhosa, tá pago, qualquer coisa assim. E com isso vai fazer com que você sinta mais energia. Inclusive, eu lembro até hoje a sensação que foi quando a minha orientadora na época contou para mim que eu tinha passado no mestrado. Eu lembro que eu chorei. Então, toda vez que eu tô estudando e que eu tô com dificuldade, eu lembro dessa sensação. Caraca, me lembro dela falando que eu passei no mestrado, foi o choro mais emocionante da minha vida. E isso revigora muito as energias, tá? Então, com isso, eu dei 15 dicas de estudos baseados em neurociências e em psicologia, tá? Agora eu queria dar uma dica bônus e bombástica. Fiquem aí, tá? A dica bônus é o seguinte: tirar foto do slide do professor não faz com que aquele conhecimento passe por Bluetooth para o seu cérebro. Vocês sabiam disso? Muitos estudantes acham que tirar a foto do slide tá resolvido. Tirei 10 na prova, tem foto de todos os slides, tirei 10. Gente, não é assim. E depois da live de hoje a gente já aprendeu que ler e reler parece que você sabe, mas no final você toma bomba se você não anotar, fizer um desenho. Então, tirar foto do slide não adianta. Inclusive, já tem um estudo científico sobre isso. Um artigo científico publicado lá, tá lá no PubMed disponível. Depois, se vocês quiserem, eu dou essa referência para vocês. Já tem um artigo científico que mostrou que professores que dão os slides para os seus estudantes fazem com que os seus estudantes tenham um desempenho menor do que aqueles que não dão. A Emily falou que não dá. Eu dou porque eu sou boazinha, mas depois desse artigo eu não vou dar mais, tá? Rainha do slide, fui até assaltada. Gente, que é isso? Eu tenho mania de copiar o slide. Mas, Yara, se você copia o slide, aí você já tá ativando a sua memória. Eu faço isso. Eu copio o que está escrito no slide, copio o que o professor está falando, e isso facilita com que eu memorize e, inclusive, já tenha um conhecimento quando eu chego em casa e vou estudar. Aí tudo bem. Agora, tirar foto e guardar como se fosse uma recordação, não dá, né, gente? Não dá. Então, gente, era isso que eu queria falar hoje. Eu queria agradecer todos vocês que estão aqui. Eu vou tentar agora responder as perguntas que vocês fizeram por aqui. A Bia tá falando que gosta de pegar os tópicos e pesquisar tudo, entender e escrever com as minhas palavras depois. Eu adoro fazer isso. O que eu gosto de fazer também, mais recentemente, estou estudando um parasito. Eu digito o hashtag do parasito no Instagram e vejo o que as pessoas estão falando daquele hashtag. Não deve estar falando que é outra live. Gente, se vocês quiserem outra live, me dê sugestões. O que vocês querem ouvir? Vocês querem ouvir sobre como fazer uma apresentação de PowerPoint, sobre escrita acadêmica? Vocês podem pedir, fiquem à vontade, que vai ser um prazer ajudar vocês, tá? Então eu queria agradecer, primeiro, antes de responder as perguntas, eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Muito obrigada por terem participado da minha primeira live. Quebrei aí a primeira live, agora eu tenho que fazer live uma atrás da outra. Emily tá falando que gostaria de live sobre PowerPoint. Se mais outras pessoas quiserem... O Vitor quer uma live sobre como prender a atenção do aluno. Gente, eu fiz um e-book. Eu fiz um e-book com todas as dicas que eu dei aqui. Esse e-book, ele já está disponível no Linktree, que é aquele link que tá lá na minha bio, tá? Então, quando vocês entram no meu Instagram, tem um link, cliquem lá e tá escrito e-book 15 dicas de estudos. A Mary tá falando que meus slides são resumos das apostilas e não resumos dos livros. Não dá para aprender lendo os resumos. Concordo, Mary. Os meus slides são só fotos, porque biologia é muita foto, muito esquema. Se você pega aquilo ali, você não entende nada. Não dá para entender. Então, por favor, gente, não estudem pelos slides do professor. O slide do professor tem muito pouco conteúdo. O que o professor fala em sala de aula é muito mais amplo. Então, anotem, utilizem o momento da sala de aula, o momento da aula online, agora que é a nossa realidade, para anotar o que o professor está falando. Inclusive, quando a gente anota o que o professor está falando, a gente fica mais concentrado, a gente não começa a pensar. Outra dica importante que eu esqueci de falar: sempre que vocês forem estudar, coloquem ao lado um papel.
Eu tenho certeza que quando vocês começam a estudar, isso acontece comigo também, aconteceu outro dia. Comecei a estudar e pensei, caraca, eu preciso comprar uma extensão. E aí eu estudava e pensava, caraca, extensão, eu preciso comprar extensão. Então esse papel do lado vai servir para você escrever. Escreva o que você precisa. Ah, depois que terminar esse estudo eu vou comprar uma extensão. Depois que terminar esse estudo eu vou no sacolão. E isso vai fazer com que o seu cérebro fique mais tranquilo e você consiga focar no seu estudo. Outra coisa importante que eu falei sobre metodologias ativas de estudo, escrever, desenhar. Uma dica que funcionou muito para mim é gravar áudios. Então, depois que eu faço o resumo, eu leio os meus áudios. Já leio as perguntas, gente. Eu leio os meus áudios, eu leio em voz alta, gravando no celular, lendo os meus resumos, deixo esse áudio gravado no meu celular e sempre que eu tô no transporte indo para algum lugar, esperando um médico que tá atrasado para me atender, eu tô ouvindo a minha própria voz, lendo aquele resumo que eu fiz. E com isso eu ativo muito mais a minha memória e eu me mantenho estudando muito mais tempo. Naquele momento que eu estaria ali no Instagram, fazendo nada, olhando vida dos outros, eu estou estudando e ouvindo o meu resumo. Isso é muito bom, usem para você, usem isso, testem isso e depois me digam se funcionou para vocês. Para mim funcionou muito e eu acho uma dica muito boa e é uma dica inclusive que concurseiros fazem. Eles gravam o áudio, principalmente quando tem que gravar lei, gravam ali um áudio no celular e ficam ouvindo. Isso é muito bom. Inclusive porque a neurociência fala que o nosso cérebro, ele aprende lendo, ouvindo, escrevendo, agindo, discutindo, falando, assistindo. Existe uma gama variada de tipos de aprendizado. Então, quando a gente atira para todos os lados, que é o que eu faço, a gente tem uma chance muito maior de ser bem-sucedido aí nos nossos estudos, tá? Gente, vocês têm alguma pergunta? Oi, Caio. Você poderia falar sobre as pessoas que gravam a aula ao invés de prestar atenção nelas? Gente, gravar a aula ao invés de prestar atenção é a mesma coisa que tirar foto de slide. Não adianta. E outra coisa, você vai gravar a aula, vai chegar em casa e vai ouvir? Vai transcrever o que está sendo falado? Não adianta. Às vezes é melhor você estar na aula, prestando atenção no que o professor está falando. Com certeza você vai ter uma dúvida, você não vai entender alguma coisa que o professor perguntou e você vai fazer a pergunta ali na hora. Você não vai chegar em casa para ouvir o áudio, para pensar o que você achou, para ter dúvida e não ter chance de perguntar para o professor. Então, gente, não gravem aula não, isso aí não é muito efetivo não. A Flora tá falando que lápis, papel e caneta são as melhores coisas pra mim também. Boa noite, Gina! Bia tá falando que é muito da imagem, muito visual, influenciou minhas escolhas, com certeza. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui se o meu assistente de palco está falando que vocês fizeram alguma pergunta. A Stephanie falou que quer o PowerPoint com escrita acadêmica, a live sobre o PowerPoint escrita acadêmica. Prometo pra vocês, e já vou prometer aqui ao vivo, que assim não tem como fugir. Vou fazer quinta-feira que vem a live sobre escrita acadêmica e nós vamos ter uma convidada. Surpresa, depois eu publico pra vocês quem vai ser a convidada. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, algum comentário, algum depoimento? Alguma angústia? Gente, lembrando que eu fiz um e-book com todas as dicas de neurociências e de psicologia que eu dei aqui pra vocês, tá? O e-book já está disponível no Linktree. Quando vocês entram no Biofatos, tem um link lá na minha bio. Cliquem nesse link e vai ter escrito lá dentro. E-book 15 dicas de estudos. Acessem lá e baixem o e-book. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam de novo. Eu não consigo ver todos os comentários. Na mesma hora o quê, Ju? Na minha opinião, qual é o melhor método? Qual funciona melhor para você?
Eu gosto, normalmente quando eu estudo, primeiro eu tenho ideia de tudo que eu tenho que estudar, então eu meio que faço uma lista, principalmente quando o conteúdo é muito grande, eu faço uma lista de tudo que eu tenho que estudar e penso quais são daqueles assuntos ali, quais que eu tenho mais dificuldade, ou quais são os assuntos que são mais extensos. Baseado nisso, eu vou separando o conteúdo. Primeira coisa que eu faço é ler rapidamente, isso eu sempre faço, dou uma lida rapidamente e depois eu leio com mais atenção, prestando atenção em todos os detalhes, anotando com as minhas próprias palavras. Essa é a primeira coisa que eu faço. Dias depois, eu leio de novo o meu resumo e aí eu começo a fazer uns desenhos. Eu gosto de fazer desenhos esquemáticos em fichas. Então eu faço mapas mentais, desenhos esquemáticos. Se for parasita, eu desenho um ciclo biológico do parasito no papel. Quando eu estava estudando parasitologia, que a gente tem que aprender todos os medicamentos que são utilizados contra os parasitos, eu utilizei as fichas, colocava o nome do medicamento e dizia para que servia, se atingia microtúbulo, qual era o alvo, qual era outro protozoário que era combatido por aquele medicamento. Então, estudo assim, eu leio, eu vou escrevendo, depois eu faço mapa mental, se necessário eu uso a ficha, eu vou fazendo outro resumo, eu vou fazendo resumo em cima de resumo até que eu consiga entender aquilo. Quando o estudo tem mais passo a passo, na biologia tem muito isso, né? Processos biológicos, cascatas de sinalização, aí eu acho muito interessante gravar o áudio e tá sempre ouvindo. Então quando você tá fazendo coisas repetidas, vou lavar uma louça, olha a louça, coloca no áudio e vai ouvindo. Então eu gosto de ter todas as metodologias à minha mão para poder, quando eu não tô disponível para escrever, eu tô pelo menos ouvindo. Gente, a live quinta-feira que vem sobre escrita acadêmica vai ser às 8 horas também. Depois eu vou anunciar aqui no meu perfil. Estão sugerindo que eu chame minha mãe para participar da live. Boa ideia. Flora, tem e-book e está disponível no Linktree, gente. Baixa lá. Live 8 horas. Oi, Tayane. Dicas para estudar para concurso. Alguma coisa que você faça de diferente? Concurso, o estudo tem que ser mais esquematizado, né? Aí eu sugiro que faça um calendário, pode utilizar um planner à mão ou mesmo o calendário do computador e esquematizar mais o que você vai estudar a cada dia. E levar em consideração que imprevistos acontecem. Então tem que ter alguns horáriozinhos ali que você possa estudar mais, caso nada aconteça, mas também, assim, terça-feira eu estudo tal matéria, sei lá, você é advogado. Direito tributário, sei lá, direito tributário, direito tributário. Segunda-feira eu estudo isso, aconteceu um problema. Terça-feira, então, eu vou estudar isso, já que segunda eu não estudei. Então, a gente tem que estar mais esquematizado para concurso. E no meu caso, quando eu estudo para concurso, eu deixo de viver. Mas eu não posso aconselhar isso para vocês. Aí é com vocês. Mas a gente tem que ter um planejamento mais direitinho. A gente não pode se desconcentrar muito facilmente. A gente tem que tentar se manter mais concentrado para não perder tempo. Outra coisa sobre perder tempo, gente. Fazer mapa mental é muito legal. Mas não passem um dia inteiro desenhando um mapa mental coloridinho para depois postar no Instagram, tá? Cuidado para não perderem tempo com isso, tá? Mais alguma dúvida, gente? Vocês são maravilhosos, muita gente aqui. Obrigada, gente, por estarem aqui. Mary, boa noite. Michele, boa noite. Alguma dúvida, gente? Todo mundo ouviu do e-book, né? Depois baixem lá. Se vocês não conseguirem baixar, me avisem, tá? Me escrevam lá em alguma foto no Instagram ou por direct. Estou sempre disponível para tirar dúvidas de vocês. Espera aí que tem uma caixinha de pergunta. Dica de planejamento para processo seletivo de mestrado. Eu posso fazer, gente, uma live só sobre planejamento de estudos, se vocês quiserem. Principalmente aí para quem está pensando em fazer o mestrado ano que vem. Para fazer o mestrado, normalmente os editais eles têm um conteúdo muito mais extenso.
Os editais podem ser indicar tanto livros como artigos, mas normalmente é muito conteúdo, normalmente tem uma entrevista no final, quem passa na prova escrita tem uma entrevista no final. Então, se vocês quiserem lives sobre PowerPoint, como apresentar sem medo e essas coisas, por favor, me avisem, porque eu preciso saber o que vocês querem. Caso vocês não se interessem, por exemplo, por PowerPoint, eu nem faço. Eu quero mais ajudar vocês. Mais alguma dúvida, gente? Tudo que você propõe, a gente diz que sim. Bia, obrigada. A Tainá falou que quero. Então, gente, semana que vem, quinta-feira, já está marcada a live, 8 horas, tá? Da noite, sobre escrita acadêmica. Vamos dar... Oi, Vinícius, vamos dar dicas sobre o que tem que estar na introdução, o que tem que estar no material e métodos, e também sobre formatação ABNT. Já tem umas 4 lives garantidas. Eu preciso esquematizar isso aí. Igual eu esquematizo os estudos, eu preciso esquematizar também as lives aí para não me perder. Uma sobre apresentação em público, artigos e monografias. Monografias, então, semana que vem vai ter já tô prometendo. Semana que vem vai ter a live sobre escrita acadêmica. Espero vocês aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, se surgirem dúvidas depois ao longo da semana, me escrevam. Se vocês tiverem dúvidas específicas sobre escrita acadêmica e formatação da BNT, me escrevam, porque isso vai me ajudar a fazer uma live com coisas que vocês querem a resposta, com dúvidas de vocês, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. Tô muito feliz mesmo. Dario, muito obrigada mais uma vez. Eu espero muito ter ajudado vocês. Espero aí que da próxima vez que vocês parem para estudar, vocês lembrem de alguma dica aqui que eu sugeri para vocês, que a neurociência e a psicologia aí sugeriram pra gente. Tentem achar o melhor método para vocês e espero aí que vocês tenham muito sucesso aí nos estudos, tá? Muito obrigada, gente. Boa noite. Se tiverem dúvidas, me escrevam, tá? Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, Daisy. Beijo. Até a próxima. Até quinta que vem, 8 horas. Beijo, gente. Fui.